Apocalipse capítulo 16, leiamos a palavra de Deus. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi, derramou a sua taça sobre a terra. Apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue dos santos e profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais. Se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque este flagelo do granizo era terrível. Após então nós termos visto as 7 trombetas que avisam os homens dos juízos que viriam, e nós vimos também no Apocalipse os juízos parciais, quando nós lemos que 1/3 da terra, 1/3 dos rios, 1/3 dos mares já estavam vindo sobre a terra. O Apocalipse 16 nos mostra as 7 taças, significando o juízo pleno de Deus sobre a terra. Estes dias estão por vir, quando não apenas alguns terremotos, algumas águas poluídas, como nós já temos visto, rios totalmente impróprios, praias impróprias, mas o texto de Apocalipse 16 fala do dia ou dos dias que virão, onde o juízo será pleno e total. Esses dias das 7 taças são dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E aí, as 7 taças, então, cheias da ira de Deus, precedem o juízo final. E o texto vai narrar, mais ou menos assim, de maneira bem didática, cada taça, um tipo de flagelo, um tipo de dor, um tipo de destruição, de juízo que virá sobre a terra. A primeira taça fala das úlceras malignas, brotando no corpo das pessoas que têm o sinal da besta, ou seja, as pessoas que são influenciadas
pelo espírito do anticristo, que são influenciadas pelo mundanismo, as pessoas que não têm o selo do Espírito Santo, as pessoas que não estão permanecendo em Jesus, elas serão atingidas por esses flagelos. A segunda taça fala da destruição total do mar. Tão difícil a gente imaginar isso, né? Mas o mar inteiro, todos os seres do mar sendo extinguidos, assim como o mar morto, que a gente sabe lá em Israel, que não tem vida alguma, nem peixe, nem plantas sobrevivem. O texto mostra que chegará um momento, antes da volta do Senhor, onde todo o mar será contaminado de tal maneira que a vida marinha será extinta. A terceira taça fala que os rios serão destruídos, as águas dos rios. Então essas 7 taças que mostram o juízo de Deus, elas nos lembram também muito as pragas do Egito, lembram muito. A quarta taça fala do céu, o sol, que em algum momento a Bíblia diz em Apocalipse que perde um pouco o brilho agora, antes da vinda de Jesus, uma intensidade liberada por um anjo, o sol começa a queimar mais e trazer sofrimento sobre os homens. É a quarta taça. A quinta taça fala do trono da besta sendo atingido, ou seja, a estrutura da sociedade do governo e da economia de toda a sociedade sendo atingida totalmente pelo juízo de Deus. Há uma sequência então de juízo. E na sexta taça fala da seca do rio Eufrates. É uma coisa interessante. O rio Eufrates, na Mesopotâmia antiga, hoje ali próximo ao Iraque, é um caminho que os reis traçavam no tempo das guerras, vindo do Oriente em direção a Israel. O texto então mostra que esse rio Eufrates será totalmente seco, dando uma ideia para a maioria dos estudiosos que haverá uma grande guerra, e o texto fala dessa guerra chamada da Batalha do Armagedon. E há muita especulação, há muita suposição, mas o que muitas pessoas acreditam é que diante desses juízos, e se você parar para olhar essas taças, dá-nos uma ideia da possibilidade, eu não estou dizendo que vai ser, que todas essas taças podem ser desencadeadas por uma grande guerra nuclear. Bombas nucleares, uma guerra nuclear envolvendo as nações, certamente geraria tudo isso aqui: úlceras malignas, destruição do mar, destruição dos rios, o sol, queimadura maior, aumentando o calor sobre a terra, e as estruturas de economia e política sendo afetadas. E essa seca do rio Eufrates abriria um caminho, e alguns textos falam que os exércitos do Oriente virão contra Israel. Então muitos estudiosos acreditam que o Armagedon será uma batalha final, onde se juntará possivelmente nações como a China, que tem o maior exército, milhões de pessoas prontas para guerrear, talvez se juntando com a Rússia e vindo para atacar Israel. E as pessoas acreditam que essa guerra seria travada ali no vale de Jezreel, lá em Israel, próximo ao monte Meguido. Alguns falam Megido, mas lá em Israel eles falam Meguido. E ali tem um vale, estivemos lá no passado, um vale imenso, que historicamente muitas guerras foram travadas ali. Gideão, Débora, guerras históricas foram travadas daquele vale. Quando a gente esteve lá, o guia disse que o Napoleão, quando passou por ali, ele olhou e falou assim: aqui dá para ser aquela guerra. Porque é um grande vale mesmo, né? Um vale de Jezreel muito grande. Você lá do Monte Meguido, você olha aquele vale. Então alguns acreditam que ali, o anticristo, junto com grandes exércitos, virão para abater Israel por causa das guerras finais. Mas ali o Senhor Jesus virá e trará o reino dele pleno, onde todos os homens que rejeitaram a Jesus serão julgados, destruídos, e o reino de Deus será estabelecido plenamente na terra. É um assunto amplo, e a nossa meditação da manhã, ela é bem resumida, mas os irmãos leiam, procurem conhecer a palavra. Eu particularmente prefiro destacar o que é mais importante.
o mais importante é eu e você estarmos entre aqueles que amam a Jesus de todo o coração, que se santificam, que amam a vinda de Jesus, porque saber a data, como vai ser, ou ficar de especulação com coisas, às vezes até supersticiosas, só nos distrai, e às vezes geram depois frustração, porque a gente lê tanta coisa, que depois fica confuso. Então, amado, o mais importante é saber que o juízo final está para vir, a Bíblia fala sobre isso. E aí no sétima taça fala do maior terremoto que a humanidade já experimentou. O maior terremoto, diz aí, né, os irmãos estão vendo o sétimo flagelo, a partir do verso 17, diz que o João, ele ouviu ali relâmpagos, vozes, versículo 18, de Apocalipse 16, ocorreu um grande terremoto como nunca houve. Sempre nós ouvimos falar de tremores, de terremotos, na história sempre teve. Dizem os especialistas que o século XX foi o século que mais teve terremoto. Ou seja, parece que quanto mais próximo da volta de Jesus, esses sinais vão se intensificando. E o texto diz que vai vir um terremoto, que vai abalar de alguma maneira toda a terra. Toda a terra. E a gente sabe que isso é possível, pelos estudos, a gente sabe que isso não é nada de absurdo. E por que o Senhor mandou e permitiu que João visse e escrevesse? Para que a gente ficasse atento a essas coisas. O texto fala que as ilhas fugiram, como se o nível do mar fosse subir de tal maneira que várias ilhas vão desaparecer. A ciência não já disse que isso vai acontecer, ou melhor, que já está acontecendo, que o nível do mar está subindo cada ano um pouquinho. E a gente fala, mas só daqui a 50, 100, mas esses sinais, eles podem acontecer em um ano de guerra nuclear, tudo isso aqui pode acontecer, talvez até em menos tempo. Então, amado, o mais importante é nós não esperarmos vir o juízo, ou acontecer uma tragédia no mundo, porque você não sabe se você vai estar vivo hoje à noite. Nós precisamos estar amando o Senhor. Os textos do Apocalipse não é para amedrontar, mas é para despertar, é para nos acordar, é para a gente lembrar sempre que o nosso Deus governa, que nós precisamos amá-lo e adorá-lo, e que o juízo é certo, porque muitas vezes nós vivemos como se a gente fosse viver e nunca morrer, e a gente nunca fosse ser julgado. Esse é um engano que o coração do homem gera para não se arrepender. E aí o texto nos mostra alguns detalhes interessantes, amado, que é bom a gente lembrar, que mesmo os homens sofrendo, eles não conseguem se arrepender. Vocês perceberam que várias vezes o texto vai falar isso? Olha só no versículo 9, diz aí que os homens, por causa do intenso calor, blasfemaram o nome do Senhor, que tem autoridade sobre esses flagelos, não se arrependeram para dar a glória a Deus. Por isso nós falamos ontem, quem diz assim, olha, quem não vem por amor, vem pela dor, está enganado, porque tem gente que nem com a dor vai se arrepender. Ele vai blasfemar, ele vai ficar irado, ele vai ficar amargurado, ele vai ficar ofendido com Deus. O texto mostra, então, eles blasfemam na hora do sofrimento, eles falam mal contra Deus. Por quê? Porque a nossa revolta, quando a gente passa um sofrimento, impede a gente de se arrepender, impede a gente de se quebrantar. O que muda o homem não é o sofrimento, o que muda o homem é o quebrantamento, é o arrependimento. Quando nos arrependemos, quando nos quebrantamos diante das dores, diante das perdas, diante das ausências de resposta, nosso coração, ele vai sendo amolecido, transformado, renovado por Deus. O que muda o homem não é o sofrimento, mas é o quebrantamento. E se eu e você não pedimos ao Senhor continuamente um coração quebrantado, a tendência do coração humano é se endurecer. Em Romanos diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a graça dele. Então o Apocalipse está escrito para que, diante de todas as tragédias, inclusive diante dos males da sociedade, diante do que nós temos visto hoje de sofrimento, nós devemos pedir a Deus um coração quebrantado, humilde. Amado, Deus, ele se move em favor do que tem um coração quebrantado, um coração endurecido, que culpa as pessoas, que murmura, que responsabiliza os outros pelos seus fracassos, pelas suas frustrações.
Indiretamente, quando nós estamos criticando e amargo com os homens, indiretamente nós estamos com Deus. A murmuração, indiretamente, é um louvor ao diabo e uma crítica a Deus quando você murmura. Porque quando você diz as coisas não estão bem, nada vai bem, você está dizendo indiretamente que o mundo não tem governo, não tem um soberano, não tem um Deus. Amado, Deus é bom em todo tempo. Até nos dias maus, Deus é bom. A graça dele sustenta a gente. Mesmo nos dias maus, nós podemos ver a bondade de Deus. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. O salmista, no Salmo 23, diz isso. Nós precisamos então entender isso. Apocalipse 16 nos mostra os homens se endurecendo ainda mais. No versículo 11 diz que no meio das úlceras, por causa da angústia, eles não se arrependem das obras, preferem morder a língua do que abrir a boca e glorificar o nome do Senhor e adorar o nome do Senhor. Mesmo quando a gente está sofrendo, devemos adorar ao Senhor, devemos nos humilhar diante do Senhor. Preferem morder a língua. Alguns preferem pensar na possibilidade do suicídio do que matar a sua carne e adorar a Jesus e viver para a glória de Deus e amar o Senhor e fazer como Jó fez. Quando perde tudo, a mulher de Jó chega, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele adora o Senhor. Satanás falou, ele adora porque ele é interesseiro. O Senhor tem dado tudo de bom para ele. O Senhor cercou ele com um muro. É por isso que ele adora. E Deus permite a Satanás uma ação limitada, mas permite tocar em Jó. E Jó, quando é tocado com úlceras, não é parecido com o que vai acontecer no final dos tempos? Ele é tocado com problema, perdendo todos os filhos, veio uma grande tempestade, perdeu todos os bens, e a esposa dele chega para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou seja, a teologia da esposa de Jó era a mesma teologia do diabo. Só vale a pena servir a Deus se ele nos der algo em troca. Mas Jó mostrou como quem é fiel a Deus o adora por quem ele é. Mesmo que as coisas não deem certo, ele vai adorar o Senhor, ele vai amar o Senhor, ele vai permanecer com o Senhor. Mesmo que seja lançado na fornalha, ele não vai se dobrar diante da Babilônia, diante desse mundo, diante do anticristo, desse espírito contrário a Deus. Mas o Apocalipse 16 mostra que a maioria dos homens continuará com o coração endurecido, não vão se arrepender. O castigo endurece ainda mais os que não amam a Jesus por quem Jesus é. O castigo endurece ainda mais. Sofrimento nem sempre vai levar o homem para Deus. O que leva o homem para Deus é o quebrantamento. E aí o texto é concluído, Apocalipse 16, mostrando aí a chuva de granizo, pedras caindo dos céus, e as pessoas blasfemando contra Deus. Qual é a essência do Apocalipse 16, amado? Que o juízo vai vir, e muitos nem assim se arrependerão. Não espere um tempo para você se arrepender. Algumas pessoas, elas sabem conscientemente que elas estão vivendo fora do propósito de Deus, no pecado, no engano, na mentira, mas elas ficam com uma falsa sensação de que um dia, quem sabe, elas vão voltar para Jesus, quem sabe um dia elas conseguem vir de novo. Amado, cada dia que nós endurecemos o coração se torna mais duro. Pode chegar uma hora que você quer voltar e não consegue mais. O arrependimento não é algo assim tão simples, é uma obra da graça de Deus. O Senhor pode pegar um homem super endurecido e derramar uma graça e ele se arrepender. Mas, biblicamente falando, há pessoas que elas vão endurecendo, que chega um momento que me parece que ela passa um limite, que ela não consegue voltar mais atrás. O orgulho a cega, ela fica tão soberba, ela só consegue ficar mais revoltada com as pessoas, com a igreja, com os homens, com a família, e elas não conseguem se arrepender. O Apocalipse 16 está nos dando um alerta. Ah, pastor, mas isso aqui vai acontecer só na grande tribulação, nós não estaremos mais aqui. Quem nos garante? Quem nos garante? A teologia que eu sigo, amém, irmãos? Eu espero que a gente não precise estar aqui.
Pode ser, é uma possibilidade. Possibilidade que o Senhor já nos arrebatou antes, é uma possibilidade. Mas na história da humanidade, o povo de Deus enfrentou situações como essas. E os fiéis adoraram o Senhor Jesus. Os fiéis amaram a Jesus. Os fiéis morreram, mas não negaram a Jesus. Ou seja, Deus, não é comum o Senhor livrar o seu povo de passar por tribulações difíceis na terra, junto com a sociedade que se voltou contra o Senhor. Porém, a graça de Deus sempre vai proteger o seu povo. Ele tirou o seu povo do Egito e protegeu o seu povo no Egito. Ele tirou a igreja lá em Jerusalém, 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu, mas eles sofreram. O Senhor Jesus falou: olha, ai dos que estiverem grávidas naquele tempo, porque quando Jerusalém foi invadida, Jesus ainda falou assim, ó, orem para que a fuga não se dê no inverno, naquele tempo que ocorreu lá em Jerusalém. O Senhor ainda deu orientações, mas eles sofreram. Na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Hitler não perseguia apenas os judeus, mas ele também perseguia muitos fiéis cristãos, tanto pastores que protegeram os judeus, quanto alguns padres que também se levantaram para proteger judeus na Alemanha, na Europa. Ou seja, Deus não livrou essas pessoas de passarem. E nós, hoje no Brasil, concluindo, nós passamos algum tipo de sofrimento, a perseguição ideológica. A maior perseguição hoje no nosso meio é ideológica. Hoje dizem o seguinte: você precisa ser tolerante, todo mundo tem que ter liberdade religiosa, ninguém pode atacar ninguém. Mas aí, o nosso irmão, procurador Delanol, ele vai lá e fala que está fazendo um jejum. Processaram ele ontem. Deputados de um certo partido brasileiro estão processando o nosso irmão porque ele falou que ele estava jejuando e orando pelo Brasil. E acusaram ele de proselitismo religioso. Por quê? Porque ele é do Senhor, porque ele é fiel a Deus. E glória a Deus pelo nosso irmão e pelos irmãos no Brasil que estão orando e jejuando pelo Brasil. Não oramos e jejuamos contra um partido ou outro, pelo menos da nossa parte. Nós oramos e jejuamos para que a justiça do Senhor brilhe mais forte no Brasil. Sabe para quê? Para que a igreja brasileira e o Brasil experimente um nível maior de justiça, de equidade. Sabe para quê? Não é para a igreja ficar mais rica e próspera e gastar mais consigo mesmo. Não, para que a igreja possa ser manifestadora do reino de Deus, socorrendo o necessitado e investindo na obra missionária para que as nações ouçam o evangelho do reino e Jesus volte. Nós queremos que o Brasil seja sarado pela graça de Deus para continuar a obra missionária, mas mudando ou não as leis, nós continuaremos fiéis ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando e seguindo o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Vamos orar nessa manhã. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e o Apocalipse 16, Senhor, é verdade revelada pelo Senhor. Nós temos visto já, Pai, as manifestações parciais do Teu juízo, as permissões do Senhor, dores que às vezes nós aqui no Brasil não temos, mas há nações, há irmãos nossos que sofrem com terremotos, com guerras, com águas poluídas, com lugares de seca. Tudo isso, Senhor, sinais que o Senhor permite para alertar o povo do dia final. Nós oramos nesta manhã para que o temor aumente no nosso coração. Nós oramos para que o nosso amor pelo Senhor aumente a cada dia e que o nosso coração permaneça Te adorando em todo o tempo. E mesmo quando passamos por um momento de provações, continuaremos Te adorando, Te bendizendo, louvando o Senhor e buscando a Tua presença. Abençoa-nos nessa manhã, abençoa a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.